O trabalho da Receita Federal tem precedência sobre as outras autoridades. Isso aí, o artigo 37, inciso 18 da Constituição, nos dá essa precedência. Todo controle de bens que entram e saem do Brasil é atido à Receita Federal. A questão da equiparação é uma questão política, porque sempre houve a equiparação salarial. E as funções são tão importantes, tanto numa instituição como na outra. Existem outras questões políticas sobre esse caso que estão sendo discutidas com o governo. Agora, o problema de fronteira não é só fronteira terrestre. A fronteira aérea é também muito grave, porque o controle de pequenas aeronaves que vêm dos outros países da América do Sul para o Brasil é um controle também muito fraco e às vezes nem é exercido por falta de condições, né? Marcos. Senhor Foch, eu queria saber o seguinte, nós estamos falando de uma deficiência na recepção, na entrada aqui no nosso território. O senhor não acha também que há essa deficiência, e talvez muito maior, do outro lado da fronteira? Não há responsabilidade do país vizinho? Existe a responsabilidade natural do país vizinho em controlar sua exportação. Assim como o Brasil controla a saída de tóxicos através dos aeroportos e portos, por responsabilidade própria, né? Por uma questão ética, de não deixar esses produtos atingirem outros países. Os países vizinhos deveriam ter essa mesma atitude. Acontece que eles sofrem o mesmo problema de escassez de controle. E, às vezes, as forças econômicas desses países forçam o governo a não fazer um controle adequado, porque há muita lucratividade no crime organizado. O crime organizado não é específico de drogas ou de tráfico de armas, ele envolve pirataria, o contrabando em geral, né? Então, na verdade, o crime organizado são grandes multinacionais. Hoje não existe... O crime organizado é um crime transnacional, né? Luciana. Georgia, é uma curiosidade minha, que eu tenho certeza que é sua também, e de todo brasileiro, né? Falou-se aí em 16, você citou, Georgia, 16 mil quilômetros de fronteira com 10 postos. Por que é tão pouco, senhor Foch? O que acontece? É falta de vontade? Tem gente interessada nesse comércio que todo mundo está careca de saber que existe, que sempre existiu, de arma, de drogas, de muambas em geral. O que acontece de fato, na sua opinião? Eu vou fazer só um paralelo histórico. No tempo que o Brasil era colônia de Portugal, talvez proporcionalmente houvesse muito mais vigilância, né, sobre as fronteiras por causa da evasão do pau-brasil, dos minerais. Então, Portugal exercia um controle efetivo. Foi quando foi criada a alfândega do Brasil para esse controle. Hoje em dia, o Estado brasileiro é um Estado, que nós podemos dizer, um Estado pobre de recursos. Então, é uma questão, que eu já disse, uma questão política de Estado, não de governo. Não adianta um governo fazer, o outro não continuar. É uma política de longo prazo, que não existe, não existiu, né? E nós torcemos que daqui para frente as autoridades, tanto políticas, administrativas e o povo em geral, que não corrobore essa omissão, porque na medida que o cidadão brasileiro compra um produto contrabandeado, compra um produto pirata, ele está financiando todo esse crime organizado. Ele é sócio dessa organização criminosa. Muito obrigada, seu Foch. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigado, Jorge. Olha, esse déficit no efetivo das fronteiras não traz prejuízo apenas econômico. Em cada ação do crime organizado, famílias são destruídas. O delegado Mauro Espósito, que é coordenador de operações especiais de fronteiras da Polícia Federal, conversa agora com a gente por telefone. Doutor Mauro, bom dia. O cobertor, pelo visto, é curto demais, né? Se consegue controlar algum lugar da fronteira, se é que a gente pode dizer que isso já foi feito alguma vez no nosso país, outra vai ficar descoberta. Não resta dúvida quanto a isso. O cobertor é curto e para que a gente possa utilizá-lo melhor, nós temos que nos integrar, né? Somar esforços de todos os órgãos para que a gente consiga responder a essa demanda, né? Pois é, eu até perguntei agora há pouco para o representante do Sindicato dos Auditores. Polícia Federal e auditores fiscais trabalham juntos? Sim, trabalhamos juntos. Inclusive, temos agora, para os próximos dias, estaremos instalando uma base chamada Base Garateia,
cuja a essência é justamente o trabalho permanente da Polícia Federal e da Receita Federal, 24 horas por dia, 360 dias por ano, exato, dentro do Rio Solimões, tomando conta para que não se cruze, não se transpasse o Rio Solimões adentrando o território nacional. O que é o mais frustrante para o senhor? Uma última pergunta, rapidamente, por favor. Perdão, não compreendi. O que é o mais frustrante para o senhor nesse trabalho? Veja, nós temos uma situação de que são 16 mil quilômetros de fronteira terrestre do Brasil. 8 mil quilômetros são com países produtores de droga. Quer dizer, nós temos uma extensão muito grande de fronteira com os países produtores de droga. E isso em zonas totalmente inóspitas. Essa nos dá uma situação de trabalho muito difícil. Mas nós vamos implantando pouco a pouco. Só para se ter uma dimensão, exato, nós temos uma fronteira somente com os países produtores. Não estou falando de toda a fronteira terrestre, que é o dobro da fronteira Estados Unidos e México. E os Estados Unidos, com todos os recursos que têm, ainda tem aquelas deficiências enormes que a gente verifica no dia a dia com a imigração clandestina. Imagine então aqui, né, delegado Mauro Espósito. Eu agradeço a sua participação no Fala Brasil.